Bom dia, senador. Bom dia ao Diego, que nos assiste pelo computador. Bom dia, professor Zé Neto. Em primeiro lugar, para mim, é uma honra estar aqui com Vossa Excelência, senador, nessa audiência pública e com um tema tão relevante. Eu presido a Comissão de Constituição e Justiça da nossa Câmara Legislativa aqui do DF, mas presido também, professor, a Frente Parlamentar em Defesa da Vida desde a Concepção. Esse é um valor inegociável, a vida. Nós precisamos proteger a vida. E fico muito satisfeito de estar aqui hoje em pautas tão relevantes, debatendo um assunto tão importante e de tanto interesse para a população brasileira. Como o senador bem expôs aqui, 80% da nossa população é pró-vida. É defensora da vida, tem a vida como um direito inalienável. Nós não podemos abrir mão disso. E essa audiência pública vem em boa hora, senador Girão. E Vossa Excelência, com muito cuidado no seu texto de abertura, no seu discurso de abertura, chamou de suposta demissão por perseguição. E o professor Diego Falcão acaba com a expressão suposta quando ele diz que ao telefone, conversando com a diretora Roseli, se não me engano em relação ao nome dela, ele disse que ela categoricamente disse que ele estava sendo demitido pela postagem que havia feito em defesa da vida. Então, o que aconteceu foi isso. Ele fez uma postagem marcando uma posição filosófica dele, posição que é protegida pela nossa Constituição Federal, como Vossa Excelência leu, no artigo 5º, que define os direitos fundamentais dos brasileiros. Por conta dessa postagem, ele foi demitido da Seleção Brasileira de Basquete, onde exercia lá a função de preparador físico. E o professor Zé Neto, que muita alegria já me deu como flamenguista, viu, professor? O Flamengo ser campeão do mundo de basquete não é à toa que o senhor é amado, não, do jeito que é lá no Rio e no Brasil todo. E o professor Zé Neto, num ato de lealdade, não só a quem ele chamou de irmão, Diego Falcão, mas aos princípios que ele carrega e a história que vocês contaram, a própria história de vocês, cada um com as suas individualidades, são histórias belíssimas. Em lealdade, sendo leal a esses princípios, saiu também da Seleção Brasileira de Basquete. Eu ontem tive a oportunidade de conversar com o meu gabinete, com o professor Zé Neto, e o que ele traz aqui, senador, revela um pouco de por que há tanta raiva, há tanto ódio contra as pessoas que carregam dentro de si o conservadorismo. Porque é sobre o que nós queremos preservar e sobre quais fundamentos nós queremos construir. E a cultura woke, denominada falsamente de progressismo, que é a destruição desses valores. É bem verdade que eles são minoria, uma minoria bem pequena. Mas ao passo em que eles são minoria, eles são muito barulhentos também. E olha o que eles foram capazes de fazer com 2 profissionais super vitoriosos. Eles fizeram a Confederação Brasileira de Basquete ignorar resultados desportivos que não vinham há décadas, por conta de uma postagem que confrontou essa cultura woke, que é a cultura da destruição, é a cultura do regresso, que nos quer como animais selvagens, dominados pelo instinto, capazes de matar o ser mais indefeso de todos, que é o bebê no ventre da mãe. Uma loucura o que a gente está vivendo. Mas quando nós ouvimos aqui o professor falando sobre o que eu fiz é diferente de quem eu sou. Quem eu sou é mais importante do que o que eu fiz. Quando nós ouvimos ele falando de trabalho, de êxito, de lealdade, de coerência, honrando a família, a esposa com quem ele é casado há 38 anos, honrando o filho e ensinando para o filho publicamente que quem eu sou vale mais do que o que eu fiz. Não abra mão dos seus princípios, dos seus valores. Está falando para um adolescente de 16 anos. Está falando para milhões de adolescentes de 16 anos ao redor do Brasil. Isso tudo é um confronto direto
a essa cultura woke, que eu repito, é a cultura da destruição, é a cultura do retrocesso, é a cultura que quer destruir os valores fundantes da civilização ocidental. Porque a civilização ocidental, ela vem da filosofia grega, que é a busca pela verdade, palavra também mencionada pelo professor Zé Neto. E a verdade tem força por si só, e ela sempre há de prevalecer contra a mentira. A cultura, a civilização ocidental vem também do direito romano, que é um direito basicamente católico, um direito canônico, que vem dos preceitos da Igreja Católica Apostólica Romana. E o tripé é formado, por último, pela ética judaico-cristã, a ética do trabalho, a ética da valorização do mérito, a ética da valorização da prosperidade, a ética da valorização do homem, da mulher, a ética da valorização da família, da educação dos filhos, do respeito aos mais velhos, da proteção das mulheres. Isso tudo está sendo atacado de maneira recorrente ao longo das últimas décadas por essa cultura maldita. E quando pessoas como vocês se levantam com coragem para verbalizar o que é correto e o que fundou a nossa civilização, a resistência deles vem de maneira hostil, vem de maneira desleal, vem de maneira muitas vezes covarde. Porque alguém que dirige a seleção brasileira há 5 anos, abre mão de dirigir outra seleção, a seleção angolana, faz isso sem ter um contrato de trabalho. Durante 5 anos ele não teve contrato de trabalho. Faz isso porque ama o país. E alguém que ama o país ser tratado dessa maneira é no mínimo injusto. No mínimo. Uma covardia o que fizeram com vocês, professor. Mas ainda há homens de coragem, senador. E eu parabenizo a eles dois, mas parabenizo também a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência tem sido uma voz no Senado da República, nessa casa alta do nosso Congresso Nacional, a verbalizar o sentimento e os valores de milhões de brasileiros. Hoje o senhor está aqui com a pauta da vida, com a pauta do esporte, que tira jovens do tráfico, que muda a vida das pessoas, que transforma o destino das pessoas, que evita suicídio, que evita violência. Está com a pauta da vida desde a concepção, que é a nossa pauta mais cara, como Vossa Excelência mencionou, Madre Teresa de Calcutá. Mas ontem o senhor estava aqui trazendo outra pauta muito importante para o Brasil, presidindo uma sessão e sofrendo pressão de todos os lados, e eu acompanhava Vossa Excelência pela televisão e pelas redes sociais, recebendo pressão de todos os lados para que impedisse os parlamentares, os deputados federais de verbalizar aquilo que é o sentimento e o anseio da maioria esmagadora da população brasileira. Então, eu encerro aqui agradecendo pela oportunidade de estar aqui, agradecendo pelo convite para que eu estivesse aqui e parabenizando Vossa Excelência pela coragem. O Brasil, nesse momento, mais do que tudo, precisa de homens de coragem para ficar de pé diante do arbítrio, diante da tirania e diante dessas pressões que vêm de grupos minoritários que fragmentaram a nossa sociedade, mas continuam sendo minoritários. Parabéns pela coragem. Como cidadão brasileiro e como parlamentar também, eu, em nome de milhões de cidadãos aqui do Distrito Federal e do Brasil, digo a Vossa Excelência e a todos aqueles que têm a coragem de Vossa Excelência, muito obrigado pelo trabalho que está sendo realizado aqui, obrigado por defender essas pautas, obrigado por levantar as nossas bandeiras. Eu tenho certeza que a luta vai ser árdua, mas ao final de tudo nós teremos prevalecido, porque a verdade sempre prevalece. Obrigado.